E aí, galera? Agora esse aqui é justamente para os alunos lá do Polivalente, porque eu passei uma lista de exercício e ficaram de entregar, né? Nós temos um acordo de 15 em 15 dias. Eles me entregam uma lista de exercícios sobre os vídeos que eu passo aqui. E isso vai contar para a nota. Nós vamos fazer uma média, né? Uma média das duas notas e colocaremos valendo a nota do mês. Bom, a lista tem 16 questões, eu não estou com ela aqui, eu vou só comentar. Então, se é para você ouvir e ver, acompanhar a sua listinha aí. Muitos copiaram, né? Todo mundo mandou foto, então eu acredito que todo mundo tenha essas folhas por aí. Você pode ir acompanhando de acordo com o que eu estou falando. Então, a primeira questão é para você transformar de frações para decimais, aliás, de frações para porcentagem, né? Então, a primeira questão era para transformar de fração para porcentagem. Veja, isso aqui foi comentado lá nos primeiros vídeos, né? Você tem que dividir, fazer uma regrinha de 3 se for necessário. Você tem que achar uma fração que é equivalente a dada para você poder usar o denominador 100, certo? A que ficou mais dúvida e teve gente que não fez foi a letra E, que é sobre 8, certo? Você pode fazer de várias formas. Nessa aqui eu sugiro que você faça da seguinte forma. Você pegue 1 e divida para 8. Não dá, né? Então você acrescenta um zero e um zero bem aqui. 10, um zero é uma vírgula no quociente, ali no dividendo, um zero. Então 10 dividido para 8 dá 2. Aliás, dá 1. 1 vezes 8, 8. Para 10, 2. Baixa o 2. Eu estava pensando lá na frente. Agora não dá, então você acrescenta mais um zero. Aí 20 dividido para 8. 20 dividido para 8 agora dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 24. Acrescenta mais um zero. Né? Então, 40 dividido para 8 dá 5. Então, o resultado aqui é 0,125. Isso aqui está sobre 1. Para transformar em porcentagem, eu preciso multiplicar por 100. Então, é 12,5 sobre 100, que é 12,5%. Tranquilo, né? Bem tranquilo. A segunda questão era para tirar a porcentagem. Essa aqui eu acho que poucos tiveram dúvida quanto a ela. A única coisa que eu vi foi que algumas pessoas no final, no resultado, vou dar um exemplo aqui, bem simples. A letra A mesmo. 30% de 1.500. Teve gente que fez o seguinte, tirou tudo bonitinho, 30 sobre 100 vezes 1.500, cancelou 0 com 0, aí multiplicou 3 vezes 15 dá 45, acrescenta o 0 lá, 450. Botou a porcentagem, tá errado, porque não é por cento, o resultado não é por cento. Estou tirando 30% de 1.500. 1.500 não é um número, não é um valor real, então pronto, não é uma porcentagem. O resultado não pode vir, nesse caso, com o símbolozinho de porcentagem. E teve gente que colocou. Então, toma cuidado aí, todo cuidado é pouco, certo? A terceira questão, deixa eu ver o que eu tenho para falar sobre a terceira questão. Sabendo que 45% de um número equivale a 36, determine esse número. Quase ninguém errou, né? O resultado é 80 e muita gente, aliás, ninguém errou. Que eu vi se ninguém errou. Então, tá tranquilo, é isso aí. Foi bem entendido essa parte. A maioria usou o que eu pedi, que usasse a equação que usa a porcentagem, e deu certo. Alguns usaram regra de 3, mas também está de boa. A quarta questão, vamos ver se tem alguma coisa que... Ixi, o estabilizador tá moendo ali. Bora lá. A quarta questão. Em uma turma de 40 alunos, 45 são meninos. 45% são meninos. Quantos meninos e meninas tem nessa turma? Bom, essa questão também quase ninguém errou. O único problema que eu encontrei aqui foi o seguinte, que teve gente que trocou o número de meninas pelo número de meninos, né? Aí eu dei uma correçãozinha, falei lá que era para poder prestar atenção, né?
Porque se é 45% de meninos, é porque tem menos meninos do que meninas. Porque aí só tem menino e menina, né? Na questão ele só vai considerar menino e menina. E aí, quando você faz o cálculo para determinar os 45%, que encontra 18, o restante é tudo menina. Então é 22. Aí tem que tomar cuidado para você não trocar ali a ordem, né? Não trocar os valores de acordo com o menino ou menina. A questão número 5. Segundo o censo do IBGE, em 2010 o Brasil tinha 147,4 milhões de pessoas com 10 anos ou mais eram alfabetizadas, o que corresponde a 91% da população nessa faixa etária. Determine o número de brasileiros com 10 anos ou mais em 2010. O que está acontecendo aqui é que 91%, né? Vou fazer essa porcentagem, com regra de 3, 91% é 147,4 milhões. Teve gente que apocou os zeros aí, não tem problema não, né? Isso aqui vai ficar um pouco desorganizado. Essa folha aqui tem problema não, também não tô nem não. Se achar ruim, depois a gente vê outra forma. E aí você determina o 100%, né? Teve pessoas que tiveram dificuldades em fazer isso aí. Então, teve gente que sentiu dificuldade e acabou se perdendo e o resultado deu menor. Ora, veja se a gente tem 147,4 milhões, sendo 91%, o 100% com certeza é um pouco maior. Então, fiquem atentos com relação a isso. Outra coisa que aconteceu também foi que ele deu, se eu não me engano, o resultado da 161,9 alguma coisa. E aí algumas pessoas pegaram e colocaram aproximadamente 162 milhões. Eu também faria isso, viu? Se a questão fosse aberta, se não tivesse que marcar uma alternativa, onde na alternativa estivesse apresentando 161, mas eu acho que se tivesse uma alternativa, com certeza a alternativa estaria aproximada, né? Ele diria assim, aproximadamente, que é justamente para você não ter o erro com a questão da vírgula, certo? Vamos na sexta. Uma televisão que custava R$900 teve um aumento de R$50. Qual foi o percentual do aumento? A porcentagem também, poucas pessoas, não, acho que ninguém teve problema, né? Todo mundo colocou lá, aqui é a sexta questão, todo mundo colocou lá 5,5%, né? E aí você colocou isso porque o resultado é 5,55555%, é uma dízima. A sugestão, e até da calculadora também, é que você aproxime essas casas decimais aqui para 6. Então, você poderia ter colocado aproximadamente 5,56%, ou você poderia ter colocado 5,6%. Qualquer um desses resultados para mim estaria satisfatório. Não tem problema não, viu? Sétima questão. Vou colocar para cá, que fique bagunçado. Um terreno que custava 50 mil há 2 anos teve uma valorização de 16,5% nos últimos 24 meses. Qual o valor atual do terreno, né? Ele só faz uma brincadeira para que você relacione 2 anos com 24 meses. É a única coisa que ele faz aqui na questão para deixar você um pouco balanceado com relação à sua resposta. É porque ele fala em 2 anos, há 2 anos, e depois ele pede nos últimos 24 meses. Mas aí você entende, né, que 2 anos tem 24 meses e que aquilo ali está sendo falado a mesma coisa. E aí é só tirar a porcentagem e acrescentar em cima. Deu tudo tranquilo, todo mundo colocou lá 58 mil. Não, é 58.250, se não me engano, é isso mesmo. 58.250. Eu acho que foi isso. Porque, se não me engano, era 8.250 que dava o resultado lá. Não vou ficar fazendo cálculo aqui, não. Estou só lembrando. Igual como se eu estivesse na sala de aula. Matem a saudade aí dos dias de entrega de resultado, onde a gente fazia aquela aulinha de revisão. O que mais que tem para dizer? Teve gente que botou 50, 8,
250 e aí colocou zero aqui, né? Colocou desse jeito, tá errado. Vírgula debaixo de vírgula, lembre-se sempre disso, né? Não vão errar lá, isso aqui tá errado. O correto seria o de cima. A oitava questão. Uma loja de eletrodomésticos dá 10% de desconto no pagamento à vista. Nesse caso, quanto se paga à vista por uma geladeira que o preço original é 1.200, né? O preço original era 1.200, você tem um desconto de 10%. 10% de 1.200 é 120. Subtrai, dá 1.080. Né? Teve gente que achou o desconto de 120 e a resposta deixou lá 120. Tá errado. Falta incompleto, né? Tá incompleto. Você não respondeu exatamente a minha pergunta. A minha pergunta foi qual valor eu vou pagar, né? E não qual é o desconto. Mas está valendo isso aí mesmo. Só uma observaçãozinha. Nona questão. Uma aplicação financeira rende 8,5% ao ano. Investindo R$700 nessa aplicação, que montante a pessoa terá após um ano? Aqui basicamente ele queria que você entendesse o que é montante, né? No caso é o capital mais os juros. Aí a pessoa teria que responder 759,5, né? 759,5 eu acho que era isso. Ou 0,50, já que estamos falando de dinheiro, né? E teve gente que botou 759, esqueceu de 50, né? Eu deixei lá para fazer uma observaçãozinha só para cutucar. Não tá tão errado, mas também faria diferença se, por exemplo, eu colocasse essa questão numa avaliação, né? Se eu fosse fazer uma avaliação e tivesse que marcar uma alternativa. Aí tá lá 759,50 ou 759 puro. E aí você esqueceu dos 50, marcou o puro e aí errou. É basicamente isso. Então, deixa aí o 50 bonitinho. Continuando. Uma senhora consome 2 caixas de Helmatex a cada 45 dias. Essa é a 10ª. Quantas caixas ela consome por ano? Em quanto tempo ela consome 12 caixas? São duas perguntas, né? Primeiro, quantas caixas ela consome por ano? E na outra, em quanto tempo ela consome 12 caixas? A primeira pergunta, que é quantas caixas ela consome por ano, dá 16,2. 2. Tá certo, a negrada botaram lá 16,2, tá correto. Porém, se for um remédio que não dá para comprar fracionado, né? Não dá para você chegar lá e pedir para o comerciante abrir, o farmacêutico abrir a caixa e tirar para você só 0,2 da caixa. Não dá. Então, no caso aqui, a resposta mais conveniente, no caso da compra de caixas de remédio, seria que você arredondasse para cima. Então, você compraria 17 caixas de remédio. Porque se você comprasse 16 somente, ia faltar. E poderia ser que 16,2 o cara não fizesse, né? Não abrisse uma caixa para te dar 0,2 daquela caixa. Então, a melhor forma de você garantir que ela ia estar medicada durante o ano todo seria se você comprasse 17 caixas, né? Fica atento aí, aproximadamente 17. Em quanto tempo ela consome 12 caixas? Aí teve lá, se não me engano é 217 ou 230, deixa eu ver aqui. Pera aí, eu tô com o computador na minha frente. 270 dias. Então, beleza. Então, a outra resposta seria 270 dias. Aqui, caixas. 11. No açougue do seu Zé, uma peça de 1,6 kg de lagarto custa 19,20, né? 19,20. Quanto seu Zé cobra por uma peça de 2,1, né? De 2,1 kg da mesma carne? Aí é que tá, né? Você vai fazer regra de 3 lá, bonitinho. E se não me engano, você vai encontrar o valor de R$ 25,20. É basicamente isso, pronto. Faz uma regra de 3 lá, bonitinho, que dá certo. Questão número 12. Essa aqui a galera deu um vacilo aqui acolá por conta da regra de 3, que deveria ser inversamente proporcional. Outra coisa foi também em relação ao tempo. A partir daqui eu percebi que a galera deu uma vacilada com relação ao tempo. Ele diz o seguinte: um carro percorre 500 km que separam Campinas e o Rio de Janeiro em 6 horas e 15 minutos.
Mantendo a mesma velocidade, quanto tempo ele gastaria para ir de Campinas a Vitória, distantes 950 km? Né? Esse aqui também é a regra de 3. Não é inversamente proporcional, me perdoe, é diretamente proporcional. A dúvida realmente ficou só com relação ao cálculo dos minutos, né, dos segundos. Porque teve gente que vacilou, né? Não sabe transformar. O resultado da questão número 12 é 11,875 horas. Pois é, você vai transformar isso aqui para horas, minutos e segundos, você encontra 11 horas, 52 minutos e 30 segundos. Fica aí, né? Fica nesse vídeo que eu já vou falar numa questãozinha mais bacana para você entender a questão da relação de minuto, né? Bora lá. Continuando. 13ª. Tem uma mais na frente que fala sobre isso. 13ª. Não quero. Deixa eu ler. Aqui. Pronto. Coloquei 50 litros de combustível no tanque do meu carro, gastando R$120. Quanto gastaria se colocasse apenas 35 litros? Também é regra de 3, né? Regra de 3 é diretamente proporcional. Tranquilo. 14ª. Dá o que? É 90? Deixa eu ver. 84. R$84. Então, 84. 15 operários constroem uma casa em 6 meses. Em quanto tempo 20 operários seriam capazes de construir essa mesma casa? Né? No caso aqui, nós levando em consideração que os operários estão trabalhando na mesma proporção. Então, no caso, o resultado é 4,5 meses. Ó, veja bem. Se eu quero transformar essa questão para mostrar tanto em mês quanto em dias, eu pego 0,5 e multiplico por 30. Por que 30? Porque é o número de dias que tem dentro de um mês. Aí você vai descobrir que é 15. Então, no caso aqui, você poderia escrever isso aqui como 4 meses e 15 dias. A mesma coisa com relação às horas, certo? Com relação às horas e um minuto. Lá quando você tinha 11,825, você pegaria 0,825 e multiplicaria por 60 para você determinar o tempo em minuto, né? Se caso aparecesse mais alguma vírgula, você separaria a vírgula, os números que tem após a vírgula, e multiplicaria por 60, mais agora 2 segundos. Então pega, ó, 0,5, né, 4 meses puro, e o 0,5 eu multiplico por 30, porque é para contabilizar os dias, certo? Tranquilo. Vamos para a próxima. A 15ª. Rodando 60 km por hora, um ônibus faz um percurso de 45 minutos. Em quanto tempo o mesmo ônibus faria o percurso trafegando a 80 km por hora? Eita! Aqui é inversamente proporcional, certo? Aqui você vai ter que calcular inversamente proporcional. Ah, não sei o que é inversamente proporcional. Volta dar uma voltadinha lá nos vídeos anteriores para você poder entender. Então, o resultado aqui da 15ª é 35,75 minutos. Aí é que tá. Teve gente que acha, né? Olha a mentalidade da pessoa. Ele pega aqui 0,75, aí ele diz que isso aqui é 0,60 mais 0,15, certo? Aí isso aqui vira 1 minuto. Então o resultado seria 34,15, né? Onde 34 seria minuto e o 15 seria segundo. Tá certo? Tá nada, tá errado, erradíssimo. Errado. Isso aqui tá errado. Muito errado mesmo, até pintar de vermelho só para dizer que tá errado. Tá errado. Como é que eu faria de maneira correta? Pega o 0,75 e multiplica por 60. Certo? Aí você vai determinar quanto é de verdade. No caso aqui, eu vou fazer ao vivo a cores aqui para você aprender. Então 0,75 vezes 60 dá 0,00.
6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 7, 42 e 3 que foi 45, vai 4. 6 vezes 0, 6, ou 0 com 4, 4. Ó, baixa 0, 0, 5, 4. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, o correto seria 33 minutos e 45 segundos. É isso aí, viu? Atenção, não vamos confundir as coisas. Não é porque 1 minuto vale 60 segundos, ou 60 segundos vale 1 minuto, que você pega o 0, aqui e pode fazer essas aproximações aí. Ó, cuidado, vê se você entende a diferença. O correto é você separar aqui os números após a vírgula e multiplicar ali pelo tanto de tempo que você tem, que é 60 segundos, né? Você quer transformar em 60 segundos. Isso aqui seria feito também se fosse numa regra de 3, minha gente, olha. Não é para me estar falando isso, eu me estresso, porque isso aqui é bem simples. 1 minuto equivale a 60 segundos. 0,75 minutos equivale a x. Até parece que eu não dei uma aula sobre regra de 3, né? Mas tudo bem. Vai lá. Meio pelos extremos. X vezes 1 é x. 0,75 vezes 60. Viu? É assim, tá bom? Não esquece não, que é para não errar. E a última, a sexta questão, que pede para você dizer lá o negócio dos caminhão, né? Os caminhão tem 6 caminhão, faz 48 viagens. Quantas viagens? Deixa eu ver, deixa eu ler direito. 6 caminhões fizeram 8 viagens de cada para... 6 caminhões fizeram 8 viagens cada um para transportar a terra para um terreno. Quantas viagens seriam feitas por caminhão se a frota fosse composta por 16 veículos? Outra regra de 3, né? Também bem tranquilo, e você determina que seriam 3 viagens, né? 8, né? 8 caminhões, ou aliás, 6 fazem 8, 16 faz x, aí meio pelos extremos, papoca lá que dá certo, certo? Aliás, perdoe, não é meio pelos extremos não, você faz inversamente proporcional, que é numerador com numerador, denominador com denominador, porque aqui quanto mais caminhões, menos viagem será feita por cada um. Então é isso aí, tamo junto, é nóis, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Os trabalhos de modo geral foram legais, eu acho que deu tempo para muita gente mandar o trabalho para mim. Alguns, na maioria, né? A maioria tiveram organização, alguns mais do que outros.